E o bom e velho carcaju Logan James Howlett acabou de passar por duas sagas muito importantes nos Estados Unidos, a dobradinha X Vidas e X Mortes de Wolverine. Mas uma coisa interessante que eu acabei não dizendo para vocês em X Mortes é que nas últimas cenas, quando todo mundo está comemorando o sucesso das duas aventuras que são ali simultâneas, Wolverine fala, meio que profetiza, né? Eles dizem, fala, mas você tá meio nervoso, a gente conseguiu, Logan, deu tudo certo, sua família, o Professor X, a própria Jean Grey. E ele fala, mas eu já vivi tempo suficiente para saber que existem velhos demônios que voltam de tempos em tempos. E aí a gente tem uma imagem de Dentes de Sabre exilado nas profundezas de Krakoa. E, não à toa, hoje nós cumprimos uma promessa um pouco mais antiga aqui do canal, trazer todo o cânone desse personagem que está prestes a voltar a infernizar o nosso Wolverine favorito. Então vamos lá? É logo depois da vinheta, X-Men Principais Personagens, Dentes de Sabre. Olá, eu sou Inácio Santos, este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, hoje trazendo até vocês Victor Cred, o Dentes de Sabre, arqui-inimigo do Carcaju, aí um grande mesmo personagem mutante, já foi X-Men, já foi até Vingador, vocês imaginam Dentes de Sabre nos Vingadores? Pois é, mais do que isso, ele foi Vingador antes do próprio Capitão América, acredita, então nós vamos trazer tudo isso, vamos desembolar essa história complexa desse personagem cheio de retcons, cheio de releituras, com histórias contadas 2 ou 3 vezes, às vezes em flashback, e pior, no caso dele, como no caso do Wolverine, por conta deles terem passado por lavagem cerebral, terem recebido implantes de memória, muito difícil filtrar o que realmente aconteceu e o que aconteceu só lá nos porões do Projeto Arma X, gravado, colocado na cabeça desses dois personagens. Mas a gente filtrou tudo isso e vai trazer para você em ordem hoje. Antes da gente começar a contar, não se esquece, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, nos segue nas redes sociais do canal Fator X e dá uma conferida nos outros links aqui da descrição. Aqui tem os grupos do canal, tanto de Facebook quanto de WhatsApp, para você ter um contato mais próximo conosco e com vários especialistas de X-Men, viu? Porque os nossos grupos estão cheios de pessoas que conhecem toda a cronologia, cheio de inscritos aí, que deixa a gente muito feliz, responde as perguntas mais rápido do que eu. Convido você vai adorar, vai fazer um monte de novos amigos X-maníacos. E links das revistas em quadrinhos vendidas pela Amazon, mas que por esse link você ajuda o canal Fator X. Eu vou relacionar todas as revistas que eu tiver colocado nesse vídeo aqui, que estiverem à disposição lá, para você adquirir, mais algumas revistas mutantes, pré-vendas, qualquer coisa que possa interessar você a completar sua coleção. Então não esquece que por esse link você ajuda o canal Fator X. Agora vamos lá para X-Men Principais Personagens, Dentes de Sabre. Meados do século XIX, Victor Cred manifesta seus poderes mutantes pela primeira vez e acaba matando acidentalmente seu irmão. Por conta disso, seu pai, um homem extremamente ignorante, apegado aí às crendices da época, trancafia o filho num porão e passa a tratá-lo como um animal, frequentemente o torturando, tentando tirar o demônio de dentro dele. Em algum momento, Dentes de Sabre, ainda ia ser chamado Dentes de Sabre, Victor Cred, se liberta do pai e acaba o matando. Mais tarde, nós vamos ficar sabendo que, além do irmão que Victor Cred assassinou acidentalmente quando seus poderes se manifestaram, ele tinha pelo menos mais 2 irmãos que vão se encontrar com Wolverine durante os eventos da história Origem 2. O irmão caçula de Dentes de Sabre, que estava até meio fugindo dele porque vivia sendo constantemente torturado por ele, sua irmã também, inclusive ela tem uma ferida que foi causada por Victor, foram para um circo onde eles acabaram encontrando o Wolverine, acabaram ao longo da história Origem 2, eu vou deixar lá nas telas finais para você poder conferir, se encontrando com o Wolverine. E na conclusão da interação entre eles, o irmão mais novo da Sabe, Saul, que não era muito diferente dele depois de todos os abusos que tinha sofrido na mão do irmão mais velho, acabou sendo morto por Logan. E no final de Origem 2, Victor Cred toma ciência disso, ele encontra a irmã, fica sabendo que Saul foi assassinado e ali, apesar dele ainda não conhecer Logan, é o início da rivalidade entre os dois, porque ele quer a todo custo encontrar esse homem que matou seu irmão antes dele. 1909, finalmente vai se dar o encontro entre os dois personagens. Dentes de Sabre na época trabalhava em Ravencroft, um asilo para doentes mentais. Wolverine vai parar lá depois de ser acusado de uma série de assassinatos, dos quais ele não é responsável. Mas ali os dois personagens vão se encontrar, ter seu primeiro confronto e ao final se separar, mas agora Victor Cred sabe o rosto do assassino de seu irmão, de Saul, e não vai deixá-lo em paz, nunca mais. A partir daí, muitos momentos importantes da história de Victor são contados
na revista mensal lançada nos Estados Unidos, Wolverine Origem, que não é a mesma das séries Origem e Origem 2. Ela saiu aqui no Brasil, publicada pela Panini, na revista Wolverine Série 1, do número 31 ao número 84. Aqui, enquanto a história de Logan é contada nessa revista mensal, vários momentos importantes do cânone de Dente de Sabre são estabelecidos. Então nessa numeração você vai ver ele ser recrutado por Romulus, inimigo de Wolverine, um imortal obcecado por Logan, que já recrutou o Dente de Sabre com o objetivo de usá-lo contra Wolverine. E mais, ele não quer destruir Wolverine, ele quer moldar Wolverine, que vai ser seu sucessor. Então o Dente de Sabre sempre foi um objeto nos planos de Romulus. Inclusive a primeira missão de Dente de Sabre a serviço de Romulus é justamente atacar Wolverine em seu aniversário e ferir gravemente, talvez até matar mesmo, a Raposa Prateada, então parceira de Wolverine, com quem ele vivia na fronteira do Canadá. Esse momento foi mostrado já várias vezes em flashback nas histórias da editora Abril. Mas aqui em Wolverine Origem, no exemplar que foi publicado em Wolverine número 35 do volume 1 da Panini, a gente vê que Dente de Sabre deixou ela à beira da morte, mas não a matou. 1959, bem depois da Segunda Guerra Mundial, Nick Fury está caçando os resquícios dos nazistas e de seus experimentos espalhados pela Europa e também na América Latina. Ele vai recrutar um grupo de mercenários para ajudá-lo nisso. E vai dar a eles pela primeira vez o nome Vingadores. Esse grupo teria Kraven, o Caçador e, pasmem, Victor Crede, o Dente de Sabre. A equipe toda lutaria contra uma cópia do Caveira Vermelha, que estaria ali tentando criar uma cópia do Capitão América, e eles conseguem no final impedir os planos do Caveira Vermelha, em que pese que Victor Crede mata mais gente do que necessário e deixa Nick Fury sem informações para continuar sua busca no final da revista. Isso foi mostrado em flashback no volume 2 da revista Os Novos Vingadores. Após trabalhar para Nick Fury, Dente de Sabre vai ter mais uma passagem em seu serviço pelo governo, agora na equipe X da CIA, que envolve vários operativos mutantes, inclusive Wolverine. É interessante aqui que os dois trabalham juntos, aparentemente sem se recordar das suas interações passadas. Vale destacar que a equipe X estava a serviço de Romulus, que manipulava tudo das sombras, que inclusive é responsável depois pela seleção de Wolverine, de Logan, para que passe pelo projeto Arma X, né, Arma 10, e se torne, ele receba a infusão de adamantio, mas naquele momento a gente sabe, não sabia dos planos de seu chefe, ele entra para a equipe X ali também, e eles começam a interagir todos juntos. A equipe X faz várias manipulações nas memórias desses personagens para que eles não se lembrem das suas missões, ou quando lembrem de maneira errada. Então aqui nesse período, a gente sabe que deixou a Raposa Prateada viva, lá na surpresa que ele fez no aniversário de Wolverine, vamos chamar assim, né? E o Dente Sabre chamou de surpresa. Passa a se lembrar que matou ela. O próprio Wolverine também passa a se lembrar, depois que ele sai da equipe X, que a Raposa Prateada está morta e foi morta naquele dia, né? Então ela não podia ser operativa da equipe X. Então, muito ali das memórias mostradas nesses flashbacks não são confiáveis, mas nós sabemos que Dente Sabre e Wolverine, inclusive foi revisitado recentemente em X Vidas de Wolverine nesse momento, atuaram juntos, junto inclusive com a Raposa Prateada, com o Maverick e com o John Spectro nessa equipe, também com o Mastodonte, né, outro operativo ali mutante da equipe X. Essa equipe a gente pode ver em Gênese Mutante 2.0, nos flashbacks mostrados lá, que ela se rompeu após Dente Sabre novamente agir como psicopata e matar uma agente infiltrada no projeto Ômega Vermelho, uma agente da CIA que estava infiltrada, a agente Genesis, que ele mata na hora da extração. Então o Wolverine vai ficar muito irritado com isso, e provavelmente é o que vai promover aí o fim da equipe. Depois disso, Dente Sabre vai ressurgir na história da Marvel como mercenário, inclusive em aventuras com outros personagens, né, não mutantes. Inclusive não fica claro que ele é mutante inicialmente, mas ele vai atuar como mercenário para vários criminosos, enfrentando aí primeiramente o Punho de Ferro, que é inclusive sua primeira aparição nos quadrinhos, né? Tudo que eu contei anteriormente são retcons, são histórias contadas depois, mas que introduzem elementos no passado de Dente Sabre. E ele vai, em algum momento, ser recrutado por Gambit, que a gente viu ali durante o julgamento de Gambit em flashback, né? Gambit recrutou Dente Sabre e todos os assassinos que fariam parte dos Carrascos, o grupo que ia promover o massacre de mutantes nos esgotos onde vivem os Morlocks, né? O Gambit faz isso sem saber que ele está reunindo mercenários para o Senhor Sinistro para uma missão de assassinato em massa, muito menos de mutantes inocentes ali desprovidos dos meios para se defender. E é esse evento, o massacre de mutantes, que vai levar o seu reencontro com o Wolverine já depois da participação dos dois na equipe X e todas as suas interações passadas. Muito importante aqui
Nesse momento, eles se lembram do seu passado. Não se lembram claramente, mas no primeiro encontro fica bem visível que Dente Sabre e Wolverine têm memórias horríveis um do outro e que eles são grandes rivais, em que pese que eles não se lembram mais lá da origem, lá da morte de Saul, pelo menos não citam nesse primeiro confronto. De volta a Gênese Mutante 2.0, a gente vai ver Dente Sabre ainda atuando como mercenário, agora a serviço dos Fênix, e de Matsu Tsurayaba, o líder do Tentáculo, então líder do Tentáculo contra Wolverine, mas agora acompanhado de uma telepata. Isso porque, desde os primeiros dias de sua mutação, junto com seus poderes, Dente Sabre também manifestou uma psicopatia que ele não consegue controlar. E ela começou a cada vez mais se aprofundar, então ele não consegue mais se manter na coleira, por assim dizer, começa a matar muita gente, isso atrai muita atenção, dificulta seu ofício ser tão procurado, deixar tantas pistas, tantos vestígios. Então ele precisa disso sob controle, e para isso ele usa a telepata Colibri. Isso vai nos ser revelado em Gênese Mutante 2.0, nos primeiros números ali da revista X-Men, né? E mais uma interação importante dele com seu inimigo, o Wolverine. Depois disso, Wolverine e ele iam acabar se reunindo mais uma vez e reunindo toda a equipe X por conta de uma ameaça. Seria um dispositivo, um sistema criado pela própria equipe X para eliminar os operativos da equipe caso eles passassem a saber demais. Esse era o Android Shiva. Então nós tivemos um arco na revista do Wolverine, publicado pela editora Abril, onde esse Android Shiva foi libertado e começou a caçar os membros da equipe X. Isso fez com que os membros se reunissem novamente, independente de suas diferenças. É quando a gente vai descobrir que a Raposa Prateada não morreu, vamos descobrir que o Maverick, que tinha aparecido em Gênese Mutante 2.0, se lembra da sua atuação na equipe X de Wolverine e de Dente Sabre. Vamos conhecer Mastodonte, vamos conhecer John Spector e vamos descobrir que, em que pese que a gente viu vários técnicos e especialistas em controle mental trabalhando tanto no projeto Arma X quanto com a equipe X, quem colocava as novas memórias na mente dos operativos era um telepata chamado Psyborg, um homem conhecido como Aldo Ferro, mas que recebeu aí, em troca de seu trabalho, tecnologia para aparentemente viver para sempre. Ele se mesclou, né? Por isso que ele é um Psyborg, ele se mesclou a uma armadura tecnológica que permite o prolongamento de sua vida. Aldo Ferro passa a ser então o principal alvo da equipe, pois eles acreditam que ele pode estar por trás do controle dos androides Shiva. Inclusive acredito que foi ele que desligou um dispositivo que impediu o envelhecimento de Mastodonte, um dos poucos membros da equipe X que não tem fator de cura, deveria envelhecer normalmente, mas teve o dispositivo no interior do seu corpo, que foi implantado lá na época da equipe X, desativado subitamente e morreu de velhice na frente do grupo. Então eles vão atrás de Aldo Ferro. Aldo Ferro revela seus planos, a verdade é que ele está querendo transcender ali sua transformação, né? Está querendo se tornar completamente imortal, então ele se volta ali contra o grupo. Nesse confronto também se envolve o Android Shiva, que está atrás de todos os operativos, e a história termina com Aldo Ferro ativando na mente de Dente Sabre a memória implantada do assassinato da Raposa Prateada, fazendo ele repetir o evento, mas dessa vez matando-a realmente. Em seguida a isso, o próprio Psyborg se funde a Dente de Sabre, usando a sua armadura tecno-orgânica que ele recebeu do projeto, e ambos se teleportam dali, dando a gente a impressão de que eles se fundiram. Mas isso não seria verdade. Nós veríamos depois, durante os eventos de A Caçada Mortal, que os dois se separaram, voltaram a ter corpos separados. Psyborg nunca mais voltou a aparecer, mas eu acredito que ele usou aquela fusão para codificar o fator de cura de Dente Sabre dentro daquela sua armadura, para se tornar imortal também. Mas ele simplesmente libera Dente Sabre em A Caçada Mortal. E aqui nós vamos ter novas revelações do cânone de Dente Sabre. Ele vai entrar numa missão para caçar Greydon Cred, que é seu próprio filho dele com a Mística, com quem ele já teve um relacionamento no passado, e que nasceu humano. E é durante a caçada a Greydon Cred que Dente Sabre vai perder sua telepata Colibri. Ela vai ser assassinada por Greydon, e por conta disso ele não vai conseguir mais manter seus impulsos. Depois de uma onda de assassinatos, ele vai acabar sendo capturado pelos X-Men nas páginas da revista Informatinho da editora Abril e levado ao Instituto para tratamento. E durante esse tempo ele vai atuar, de certa maneira, como membro dos X-Men em várias edições. Seja capturado, preso dentro da mansão, ajudando eles quando uma invasão acontece, seja solto para missões específicas. E vai ter também uma tentativa de fuga dele importante, uma das primeiras tentativas de fuga dele, que leva ele até os esgotos, o encontro com Caliban e tudo mais. Ele vai ser decisivo em Aliança Falange, porque ele ajuda o Banshee a fundar a Geração X. A gente vai trazer esse arco aqui, é o próximo vídeo do X-Men Sagas do canal. É o arco A Nova Geração, que dá origem à Geração X e tem a participação de Dente Sabre ajudando o Banshee, capturado pelos X-Men. Ele chega a se soltar e decide ajudar o Banshee do mesmo jeito.
Durante esse tempo, também depois já de Aliança Falange, mas nesse período em que ele está encarcerado junto aos X-Men, ele vai ter um confronto com o Wolverine, que vai perceber que ele está tentando uma nova fuga, né? Ele percebe que ele sabe tá meio que se torturando, ele se jogando contra as grades de laser que o impedem de sair. Só que o Wolverine vê na TV que uma outra pessoa está fazendo algo semelhante para treinar seu corpo para a dor até que conseguisse passar pelo obstáculo. Então ele percebe que aquilo não é autoflagelação, mas uma tentativa de fuga. Ele vai conseguir interceptar Dente de Sabre, os dois vão lutar, e Wolverine vai desembainhar suas garras dentro do crânio de Dente de Sabre, lobotomizando ele. Durante um período, a partir disso, então, Dente de Sabre vai regredir a idade infantil enquanto seu cérebro se regenera, e os X-Men vão ter apostas ainda maiores na sua regeneração. Infelizmente, suas memórias vão se regenerar junto e sua psicopatia vai voltar a se manifestar. Nós vamos ter alguns indícios disso nas páginas da revista Fator X, que na época compilava as histórias da X-Force, e Dynamite, membro da X-Force, estava muito afeiçoada a Dente Sabre porque ele era muito parecido com seu pai, que era um beberrão, dava muito problema, então ela ficava pensando assim, se o Dente Sabre se regenerasse, talvez fosse possível que seu pai tivesse se regenerado também, então ela vai apostando nisso. Infelizmente ela está errada, Dente Sabre vai inclusive conseguir fugir, né, também nas páginas das revistas da editora Abril, aí em X-Men e Fabulosos X-Men, é uma dobradinha. E depois disso, depois de ferir gravemente Psylocke, não tem condições mais dele ficar na Mansão X e sob custódia dos X-Men. Então ele vai ser passado à custódia do X-Factor e vai passar ali a agir como um membro da equipe durante várias edições que eu relacionei aqui, dos formatinhos tanto de Wolverine quanto da própria revista dos X-Men. Isso vai indo até certo ponto, ele tem várias chances, inclusive, de trair o X-Factor, mas não faz, até que no final a gente descobre que ele já entrou no X-Factor trabalhando para um ramo do governo que tem ligações ali com a Operação Tolerância Zero, e na conclusão da sua participação do X-Factor ele trai a equipe inteira, ele deveria fazê-los prisioneiros, mas ele tenta matá-los, ele não os mata, mas fica achando que os matou, né, no final da história, e depois ele escapa até desse projeto e volta a agir como mercenário nas ruas ali, liberto do governo, liberto do X-Factor, liberto dos X-Men. Dente Sabre vai ressurgir então nas páginas da revista do Wolverine, da revista mensal do Wolverine Formatinho da editora Abril, com adamantio enxertado em seus ossos, assim como foi feito com Logan no Projeto Arma X. Ele não diz qual é a fonte, mas nós vamos saber depois que foi o próprio Projeto Arma X que foi refundado por Malcolm Concord, que na época era apenas um soldado raso cuidando das instalações lá no Canadá quando Logan fugiu, foi desfigurado por Logan, mas sobreviveu, e agora reconstruiu o projeto nos dias de hoje. Dente Sabre vai fazer essa aparição durante o casamento de Wolverine com Víbora, lá em Madripoor, vai ser inclusive um dos articuladores para que o casamento aconteça, mas ele vai acabar ficando com adamantio no seu organismo durante pouco tempo, pois após esse enfrentamento com Wolverine, ele vai ser capturado por Apocalipse, que também captura Wolverine e coloca os dois para lutar pelo adamantio, pois quem sobreviver vai ser seu novo Cavaleiro da Morte. Isso foi durante os eventos de A Saga dos 12, que a gente contou já aqui no canal também, vou deixar essa playlist nas telas finais. Mas o que acontece a partir daí é que Dente Sabre é deixado para morrer e acaba sendo salvo inclusive pelo Gambit, que tem ali sua história com ele por conta do recrutamento dos carrascos, vai conseguir para ele um pouco de adamantium pelo menos para estabilizar sua mutação e mantê-lo vivo. Depois disso, nós vamos ter uma história dos X-Men já publicada pela Panini no volume 1 da sua revista X-Men, chamado Fim do Sonho, onde o senador Robert Kelly é assassinado por um homem loiro não identificado durante um comício. No número seguinte da revista, até o número 15, do número 5 ao número 15, nós vamos ver então várias histórias do Wolverine, onde Dente Sabre se responsabiliza pelo assassinato do senador Kelly. Ele provavelmente estava disfarçado como se fosse um humano ali, foi ele que efetuou o disparo, que não é o método normal dele. Mas nós vamos ver isso ao mesmo tempo em que ele é recapturado pelo Projeto Arma X. E aí, nesse arco, do número 5 ao 15 da revista X-Men, que a gente vai saber que o adamantio que ele mostrou lá quando reapareceu nas páginas da revista Wolverine, ainda da época da editora Abril, tinha sido implantado nele pelo projeto do Malcolm Concord, pela nova versão do Projeto Arma X. Nesse arco longo da revista do Wolverine publicada em X-Men de 5 a 15, como eu estou dizendo aqui para vocês, nós vamos ver Dente Sabre tentando recapturar Wolverine para Arma X, já trabalhando como operativo deles. Depois disso, essas histórias vão emendar na própria revista mensal da Arma X publicada pela editora Panini, completinha toda ela com o Dente Sabre. O tempo todo o Dente Sabre está trabalhando para o Projeto Arma X, mas tentando traí-los, tentando fugir deles, tentando destruir o projeto por dentro. Não porque ele seja altruísta, mas porque ele quer se libertar. Ele chega a ser dominado por Mesmero, um mutante que tem o poder de hipnotizar as pessoas, chega a passar por novos condicionamentos, mas sempre volta a trair a Arma X. E
No final, inclusive, ele desfigura a Aurora, a irmã de Estrela Polar, que está no projeto e que, ironicamente, é o interesse amoroso de Malcolm Concord, né, que odeia mutantes, mas se apaixona pela Aurora. Isso vai levar ao fim da equipe X, ela vai terminar de ruir, já tem uma disputa de poder dentro dela entre Brent Jackson, segundo em comando, e o próprio Malcolm Concord, e Dente Sabre no meio disso tudo, sabotando tudo. Cable vai formar uma equipe para tentar destruir a Arma X, e no final o projeto inteiro rui e Dente Sabre está livre novamente. De volta aos X-Men. Em X-Men, número 69, do volume 1 da Panini, Dente Sabre ia se envolver com os filhos da Câmara, história que a gente também contou recentemente aqui num X-Men principais personagens, porque esses são adversários importantes dessa fase do Hickman. Dente Sabre, trabalhando como mercenário, se envolveu aí com um projeto, né, foi tentar matar um grupo de cientistas que tinha desenvolvido um projeto que ele depois não pôde controlar depois de libertar os caras. Ele achou que eles poderiam valer algum dinheiro, foi lá soltar os filhos da Câmara. Isso levou ele, sendo perseguido por eles, até a Mansão X, onde ele acabou recebendo a ajuda dos X-Men e virou novamente prisioneiro da equipe e voltou a atuar como membro involuntário dos X-Men. Isso durou até esse mesmo volume da revista X-Men, no número 82, quando ele novamente traiu os X-Men para se associar ao Senhor Sinistro, numa nova versão dos Carrascos, que implodiu ali o grupo liderado por Vampira para dar início aos eventos da saga Complexo de Messias, que também tem vídeo aqui no canal. Todos esses vídeos, gente, né, eu falei que eu vou colocar nas telas finais Origem 2 e a Saga dos 12, mas os demais eu vou pôr aqui na descrição para você poder conferir se você ainda não tiver assistido os vídeos dessas histórias que eu estou citando. Depois disso, então, o Dente Sabre de novo está livre para agir como desejar. Ele vai voltar a infernizar Wolverine. E lembra daquele título, Wolverine Origem, que foi publicado nas páginas de Wolverine, volume 1 da editora Panini, do número 31 a 84, que eu já mostrei aqui para vocês. Pois é, ele também mostrava histórias no presente. Então aqui a gente vai ver mais alguns andamentos. A gente volta a essas revistas para ver mais alguns andamentos no presente de Dente Sabre liberto dos X-Men. Ele e Wolverine vão voltar a se enfrentar. Nós vamos ter aí, temos que destacar aí os números que tem a morte do Dente Sabre. Dente Sabre vai aparentemente morrer lutando contra Wolverine, que nesse período recuperou a espada Muramasa, uma espada forjada com seu próprio sangue, e que pode anular o fator de cura desses mutantes semi-imortais como ele, Dente Sabre, Ômega Vermelho, Selvagem. Inclusive, Wolverine mata quase todos esses durante esse arco, e Dente Sabre é um dos últimos. Só que depois eles vão revelar pra gente, em outra numeração da revista, que aquele, na verdade, era um clone, que o verdadeiro Dente Sabre se escondeu nas sombras a serviço de Romulus esse tempo todo, e ele vai retornar para se vingar do Wolverine. Execução final, publicada nos últimos números da revista X-Men Extra, de 141 a 144, onde Daken, o filho de Wolverine, que na época ainda era um vilão, está querendo se vingar do pai e recebe toda a infraestrutura de Dente Sabre. Eles fundam uma nova Irmandade de Mutantes, tentam capturar Gênesis, o clone de Apocalipse, né, o Evan Sabanur, para tentar torná-lo uma nova versão de Apocalipse, se associam ao Rei das Sombras, constroem uma grande irmandade de mutantes, e esse arco termina com Wolverine não vendo outra escolha senão matar o próprio filho Daken. E isso, Dente Sabre revela no final, era na verdade seu plano. Seu plano nunca foi vencer, mas destruir o espírito de Wolverine. Depois dessa importante vingança, Dente Sabre vai se afastar um pouco de Logan e se dedicar aos seus próprios interesses, em que pese que seus próprios interesses passam pela história de Wolverine, como sempre. Então, em Wolverine, volume 1 ainda da Panini, dos números 100 ao 102, Dente Sabre vai fazer toda uma trama para ascender dentro do controle de um dos ramos do tentáculo no Japão. Vai trabalhar para um cara que é o atual líder da organização que vai atacar Wolverine, quer se vingar de Wolverine, vai ressuscitar Mística nesse período que estava morta, usando os poderes do tentáculo para isso. Mas no final a gente sabe que estava manipulando o cara, ele não estava se vingando do Wolverine dessa vez. Ele deixa o cara para morrer nas mãos do Wolverine, o então líder daquele ramo do tentáculo. Ascende ao poder no lugar do cara com ele morto e mata outros chefões do crime na conclusão da história e se torna o rei invisível de todo o crime da Ásia ao lado de Mística. Depois disso, nas páginas de All New X-Men, em histórias que foram publicadas em 3 encadernados dessa coleção, né, aqui no Brasil com o nome Novíssimos X-Men, nós vamos ver Dente Sabre ao lado de Mística, que ele trouxe de volta lá enquanto ele ascendeu ao poder como chefão do crime da Ásia, fazendo uma série de movimentos, assaltos, colocando a culpa inclusive nos Novíssimos X-Men, mas reunindo muito dinheiro, e eles vão ali no final disso comprar Madripoor,
que é um lugar que foi aí o lar do Coração de Wolverine durante muitos anos. Eles vão passar a administrar o local. Isso não vai durar muito, o Magneto vai surgir, vai tomar tudo deles, vai fazer tudo ruir. Mas o Dente de Sabre e Mística também tem esse grande movimento, esse movimento muito importante para o cano do Dente de Sabre. Eles durante um tempo foram donos de Madripoor e de todo o crime que acontecia lá. Só que depois de várias derrotas na mão do Wolverine vai desaparecer durante um tempo. E aí, em A Morte do Wolverine, quando o Wolverine já está caçando pessoas, indo de volta para enfrentar as pessoas que o estão caçando, ele vai encontrar Dente de Sabre de novo. Dente de Sabre perdeu tudo nesse meio tempo, enquanto ele tentou lutar com o Wolverine no começo do volume, e agora é prisioneiro da Víbora em Madripoor, porque a Víbora reassumiu o controle de Madripoor depois da luta do Magneto contra a Mística. Né? Então o Dente de Sabre ficou sem nada e ainda é prisioneiro dela. O Wolverine vai soltar o Dente de Sabre, ele está perto da morte, e ele quer fazer ações o mais éticas possível. Então ele está lutando ao lado de Lady Lethal e ele não deixa ela matar o Dente de Sabre. Ele fala, não, ele foi reduzido a isso, vamos deixar ele vivo. Quem sabe ele aprende alguma coisa. E o Dente de Sabre é solto pelo Wolverine durante a morte do Wolverine. X-Men e Vingadores, o eixo. E durante essa saga, os X-Men e os Vingadores iam ficar frente a frente com uma nova versão do Massacre, o Massacre Vermelho, uma entidade gestada no cérebro de Xavier, mas na parte do cérebro de Xavier que foi transplantada para o cérebro de um clone do Caveira Vermelha, durante a revista Fabulosos Vingadores. E, na tentativa de derrotar esse cara, heróis e vilões se juntaram, inclusive o próprio Dente de Sabre. Mesmo assim, eles não estavam conseguindo. Uma última tentativa do Doutor Estranho e do Doutor Destino juntos foi fazer um feitiço de inversão. O plano deles era inverter quem estava no controle daquela parte do cérebro de Xavier, esconder o massacre e trazer de volta o Professor Xavier, que tinha morrido, né? Tanto que uma parte do seu cérebro foi transplantado para o corpo, para o próprio cérebro do Caveira Vermelha. Então, esse plano parecia que o feitiço ia fazer isso e ia dar tudo certo, só que não foi isso que o feitiço fez. Ele até deu certo porque o Caveira Vermelha ficou bom. O problema é que todos os envolvidos foram invertidos. E não invertidos como eles pensavam, vem o Xavier e sai o Caveira Vermelha, mas a índole deles foi invertida. Um bom Caveira Vermelha surgiu e passou a controlar o massacre e acalmou tudo. Só que isso quer dizer que o Dente de Sabre virou herói, mas que o Capitão América Sam Wilson virou vilão, e assim por diante. É claro, esses eventos não ficaram assim. No final da saga pop, o Dr. Destino conseguiu, mesmo sabendo que ele ia voltar a ser um vilão, desfazer o ritual, trazer de volta os heróis ao que eles eram e os vilões ao que eles eram. Exceto por dois personagens, melhor, três personagens. Destrutor, Dentes de Sabre e o Homem de Ferro. O Homem de Ferro se tornou o Homem de Ferro Superior, né, que só foi rebutado aí durante os eventos das Guerras Secretas 2015. O Destrutor ficou um vilão por muito tempo também, só foi ser desfeito isso com uma programação mental realizada lá durante X-Men Azul. E o Dente de Sabre virou herói e foi um dos que ficou mais tempo transformado. Né? Então o Dente de Sabre a gente pode destacar a partir de O Eixo a sua participação nos Vingadores, em Fabulosos X-Men contra Evolucionário e A Ira de Ultron. Depois ele foi recrutado para os X-Men de Magneto, né? Uma equipe que implodiu aí, mas no volume 3 da revista X-Men, publicada pela Panini aqui no Brasil, do número 1 ao número 18, temos o Dente de Sabre atuando como um X-Men. Ele, inclusive, tem um certo envolvimento com o Monet. E é na conclusão dessa fase, inclusive, ele vai tomar umas decisões ruins para ajudar Monet, que está fundida a seu irmão Sangria, está se alimentando de outros mutantes, até de inumanos, porque o Sangria é uma espécie de vampiro. E o Dente de Sabre fica cobertando isso até onde ele pode, né? No final, a equipe vai implodir, vai ser traída por Psylocke, que acha que eles passaram dos limites. E o Dente de Sabre vai ficar solto novamente. A gente vai ver no número seguinte da revista X-Men, publicada pela Panini, no número 19, que a gente sabe já é recrutado pelo velho Logan, aquele Logan vindo do futuro, né, de um futuro alternativo, porque o Wolverine já estava morto. A gente falou aqui da morte do Wolverine agora há pouco. Para fazer parte da nova equipe dele, que é a Arma X. Mas uma Arma X que não trabalha para o governo. Essa equipe vai ter o Dente de Sabre e em determinado momento o Dente de Sabre vai passar a ser líder dela porque o Logan está muito debilitado, perdendo o fator de cura. Infelizmente, na conclusão desse título, o Dente de Sabre vai voltar a ser um vilão, depois de uma passagem dessa equipe pelo inferno, quando ele vai ter sua índole devolvida por um demônio, devolvida ao normal. A nova era krakoana. E durante os 4 primeiros números da revista X-Men, todos os vilões mutantes receberam anistia e puderam partir para Krakoa para fazer parte do novo empreendimento nacional mutante, que substituiu Genosha, Utopia, todas as tentativas anteriores. E Dente de Sabre foi um desses, ele inclusive chegou a atuar junto com a Irmandade de Mutantes, mas a serviço dos X-Men em uma missão. Mas ele se excedeu nessa missão que era para ser apenas um furto, feriu letalmente vários humanos que provavelmente morreram depois que ele deixou o lugar, e por conta disso, quando as leis de Krakoa foram aprovadas, inclusive a lei de não matar humanos,
ele foi condenado retroativamente e então exilado nas profundezas de Krakoa. Ele não podia ser executado porque isso colocaria o nome dele na lista dos protocolos de ressurreição, então ele ficaria um tempo morto. Mesmo que fossem 1000 anos, ele voltaria em algum momento. E ele não poderia ser entregue às autoridades para não violar o acordo de anistia, né, as autoridades humanas. Então eles não acreditavam em encarceramento, mas o mantiveram vivo e consciente nas entranhas de Krakoa. Ele é o primeiro cara condenado ao exílio e está lá até agora. Mas como eu disse na abertura, provavelmente está prestes a voltar. E esse foi X-Men Principais Personagens Dentes de Sabre, vídeo de hoje do canal Fator X. Espero que você tenha gostado. Dentes de Sabre é um personagem com um cânone tão confuso quanto o do Wolverine, né, com um grande número de implantes de memória feito nas páginas da revista e um número grande de retcons feitos pelos editores da revista, muitas idas e vindas, mas espero aí que o vídeo tenha te dado uma noção melhor da história desse personagem quase tão antigo quanto o Logan. Se você gostou, esse é aquele momento, curta o vídeo, compartilhe o vídeo, mande para os seus amigos, cole naqueles grupos de WhatsApp ou Facebook que tem a ver com quadrinhos, tem a ver com os X-Men, tem a ver com Wolverine. Isso ajuda muito o crescimento do canal e eu fico muito grato por isso. Muitas outras sagas e personagens vão ser trazidas aqui para o canal Fator X nos próximos dias. Eu espero você de volta para tudo isso. Então até lá e um grande abraço.